Irmãos, nós vamos voltar aqui retomar aí a sequência, né, desse curso que nós temos falado. Nós estamos tratando sobre a vida cristã e questões relacionadas à nossa vida cristã. Já falamos, para entender um pouquinho mais, essa relação da lei de Deus, né, da divisão das leis do Antigo Testamento, que está em vigor hoje, que o princípio moral ainda continua o mesmo. Depois que tratamos aqui da lei de Deus, falando sobre a liberdade que temos em Cristo, principalmente a liberdade da lei cerimonial, né? Não temos mais a obrigação de ficarmos preocupados com as festas cerimoniais do Antigo Testamento, porque todas elas apontam para Cristo, já foram cumpridas em Cristo, algumas totalmente, outras parcialmente, mas já foram cumpridas. Nós estudamos isso quando tratamos das festas judaicas, né? Vimos também que somos livres da condenação do pecado, apesar de estarmos em luta ainda contra o próprio pecado, e que essa liberdade deve nos conduzir a viver uma vida para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor, não presos em ritualismo e religiosidade, mas de uma maneira de comunhão verdadeira, né, com o Senhor. E depois nós começamos a tratar da adoração. Nós falamos sobre a adoração, sobre culto, né, sobre a responsabilidade de adorarmos ao Senhor em tudo que fazemos, né, em tudo que somos. Falamos também sobre a diferença de culto, da obrigação, da responsabilidade, né, de estarmos reunidos nas convenções que definimos como igreja. E aí depois começamos a estudar sobre a oração, que também faz parte da vida cristã. Deixa eu passando aqui até chegar lá. Isso, a oração, já tratamos disso e começamos aí há 2 semanas a tratar sobre os sacramentos, né? Semana passada nós não estivemos aqui, então na retrasada começamos a tratar sobre o tema sacramento. E aí nós definimos, né, o que é um sacramento, depois de apresentar aí algumas definições clássicas, como sendo um sinal visível de uma coisa sagrada, né, segundo Agostinho, segundo a nossa confissão de fé. Os sacramentos são sinais e selos do pacto da graça de Deus para conosco, instruídos pelo próprio Cristo. Vimos, segundo as definições, os 2 sacramentos do Antigo Testamento, né, que foi a instituição da circuncisão, isso ainda lá com Abraão, e antes da lei, e depois, quando da libertação do povo do Egito, a instituição da Páscoa. Hoje nós vamos dar continuidade aí, tratando um pouquinho relembrando, né, sobre os objetivos do sacramento, e depois avançando aí um pouco mais para entendermos as questões relacionadas a esse tema. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios 10, a partir do verso 14. Nós vamos ver aqui, ainda tratando da vida cristã, alguns preceitos e a relação que Paulo faz aqui com a ceia, que depois ele vai explicar melhor no capítulo 11. Vamos fazer a leitura. Acompanhe a leitura, por favor, que farei de 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 14 a 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Veja, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está enfatizando a importância do zelo para com os sacramentos, quanto do significado de cada um deles e da aplicação, e fazendo aqui uma comparação bastante interessante para o contexto de Corinto, que era um contexto idólatra, né? Você sabe, a cidade de Corinto, a cidade portuária, uma das mais importantes daquela região, onde ali havia uma prática de adoração às deusas gregas, em especial Afrodite, né, ou Diana, e que, consequentemente, conduzia aqueles que viviam na cidade a celebrações de festas que geralmente estavam atrelados a alguma entidade, alguma religião ou alguma prática litúrgica, né, dessas falsas religiões. E Paulo está conflitando aqui o fato dos crentes que têm um compromisso com Cristo, que formam um só corpo e, portanto, é um só pão, né, e que estão ligados a Cristo e à igreja por meio do sacramento. É isso que ele diz, por isso ele faz uma referência ao cálice e ao pão, para que essas pessoas não se tornem associadas a outras práticas culturais do dia a dia lá da cidade, né, mas que estavam atrelados, de certa forma, a uma prática de idolatria. Essa palavra é pertinente justamente para o mês de junho que estamos, nós que somos aí de uma cultura de miscigenação, né, de mistura de todas as crenças, de todas as fés, e dentro de uma realidade que constantemente é esboçada no nosso contexto, né? Todos os caminhos levam a Deus, não tem problema nenhum, que é justamente as festas juninas, né? Muito bonitinho, né? Vê lá, o meu sobrinho lá pôs uma fotinha dele de caipirinha, ai, que coisa mais linda. E aí a pergunta de Paulo continua: pô, se você é um pai crente, meu amigo, e essa, né, princípio vale até para os de casa, né? Se você é pai crente, que associação há entre o cálice de Cristo e o cálice dos demônios? Pastor, eu adoro um quentão, né? Então, que associação há entre os ídolos e a verdadeira igreja do Senhor? Não, mas é uma questão folclórica. Paulo vai na jugular, né? É demônio. É associação com aquilo que não é Deus. E se não é uma associação com aquilo que não é Deus, é associação com quem? Se você não serve a Deus, só tem outro para você servir, meu amigo. Mas é tão inocente, mas não testemunha a respeito da sua fé. Pastor, mas eu adoro o frango de quermesse. Passa fome, miserável. Por conta da sua fé, você vai abrir mão disso, para mostrar que a sua relação está sendo única e exclusivamente com Deus. Como o presbítero Alberto diz, né? Amar ao Senhor, amar a Deus, acima de todas as coisas, com toda a alma, todo o coração, toda a força. Ele é a minha prioridade. Mas
tem uma cocada cremosa lá, pastor, na festa junina. Maçã do amor, pelo amor de Deus, pastor. Não tem nada mal. E outra, vê lá os meus filhinhos de caipirinha. Ai, que coisa linda. A associação, não sou eu que estou te falando. O que Paulo fala? Que esse tipo de associação é o quê? Associação com demônios. Aí o pessoal diz que está vendo? Esse povo é tudo xarope mesmo, olha. Né? Onde já se viu falar que os menininhos... Porque está lá, mesmo que não tenha, né, que a escola não dê, porque na verdade é uma questão comercial na perspectiva do colégio, da escola. O cara quer ganhar dinheiro em cima disso. Né? Além, se é escola particular, além da fortuna que você paga, ainda eles querem ter um caixinha a mais. Então faz lá, vende a mesa, né? A mesa mais perto da quadrilha é mais cara, então, tem tudo isso. Aí você leva lá como se fosse simplesmente uma atividade acadêmica, folclórica, mas que na perspectiva da sua fé, do testemunho da sua fé, é uma associação. Fala aí, eu quero que você fale, né? Associação? Ai, pastor, misericórdia. Não, é bom que você falar, você grava. Então, irmãos, não cabe ao verdadeiro crente ter associações com atividades extra-eclesiásticas, vamos colocar assim, porque não são, porque está relacionado, é uma manifestação sua, né, de adoração aos demônios participando da festa junina, porque são festas dentro de um princípio pagão que exalta aquele que não é o Senhor da nossa vida. E que você deveria, de certa forma, pontuar a sua fé. Né? O problema é que nós vivemos um cristianismo influenciado pelo pragmatismo, inclusive de grande parte das igrejas presbiterianas, posso falar das igrejas presbiterianas, porque eu sou ministro dela, que diz assim, não, isso não tem nada a ver não tem problema nenhum não. Isso é só folclore acadêmico, faz parte do calendário escolar. Não tem problema, não. Irmãos, nós vemos as pessoas que servem aos falsos deuses tendo muitas vezes mais fidelidade aos seus falsos deuses do que nós ao verdadeiro Deus revelado nas Escrituras. E nós nos vendemos por uma paçoca, por um pé de moleque, por um milho cozido. Isso é muito triste, porque nós somos chamados, irmãos, para testemunhar a respeito da nossa fé. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que tipo de testemunha você está sendo se você despreza a festa que o Senhor estabelece para exaltar a nossa unidade e comunhão e se associa a uma festa que na verdade aponta que no seu coração Deus não está em prioridade? Eu sei que para muitos isso vai parecer exagero, mas não é o que Paulo fala. Nós precisamos, irmãos, estar cientes de que todas as nossas ações e aquilo que também não fazemos grita a respeito da nossa fé, testemunha a respeito do nosso verdadeiro Deus. Quando você despreza os sacramentos, ou o cálice do Senhor, né, o pão, para se associar a cálices de demônios que aqui ele vai apresentar, você está testemunhando que a sua fé não é uma fé verdadeira. Que, na verdade, você é meia boca. E meia boca não dá certo. E a pergunta final, as duas perguntas finais que Paulo faz, deveria nos conduzir a um questionamento sério.
Ele diz assim: ou provocaremos zelos no Senhor, ou nós vamos cutucar Deus com vara curta, não sendo fiel a Ele como Ele quer. Ou nós vamos provocar para ver se Deus vai nos disciplinar ou não. Nós vamos testar a Deus. E aí a última pergunta: somos acaso mais fortes do que Ele? Você vai querer comprar briga com o Deus Todo-Poderoso? Você vai querer questionar a autoridade dEle? A autoridade da sua palavra? É briga perdida, meu irmão. Você pode ainda viver muito bem nessa vida, mas naquele dia você vai chegar diante do Senhor. E aí não vai poder ludibriá-lo. Pois a palavra revelada já nos foi dada. E é isso que nós precisamos estar cientes. Então, os sacramentos têm como esse objetivo. Por isso que ele faz a relação. O sacramento testemunha o Deus a quem você serve. Por isso que você tem que estar ligado ao pão, na comunhão do corpo de Cristo, ou o cálice, que aponta para o fato de que somos um só corpo. Essa é a festa que o Senhor instituiu para servir de testemunho da nossa fé. E que muitos daqueles que se dizem crentes e ligados a Cristo desprezam. E aí, quando você associa qualquer outra ceia, ou qualquer outra festa, que não glorifica a Deus como único e suficiente Senhor, você está se associando a uma festa de demônios. E testemunhando que a sua fé não é uma verdadeira fé. Por isso, quando nós tratamos dos objetivos do sacramento, o primeiro dele é justamente sustentar a nossa fé, dando certeza sobre ela. E como nós vimos, serve também para testemunhar nossa fé nesse Deus. O que nós participamos? Por que você vai batizar o seu filho? Por que você vai participar da ceia? Por que você professou a sua fé em Jesus? Serve para sustentar primeiro aquilo que você crê e depois para testemunhar aos outros naquilo que de fato você crê. Então todas as nossas ações, irmãos, de certa forma vão testemunhar de uma forma ou de outra o Deus a que eu sirvo. O lugar que eu vou, as festas que eu participo, ou seja, uma série de situações que eu faço ou deixo de fazer, vão testemunhar a respeito do Deus que eu sirvo. E aí que serve para qualquer outra festa pagã, ou fora do padrão bíblico. Né? Seja a festa de Cosme e Damião, seja a festa junina, seja carnaval, ou seja qualquer outra festa que não tenha um amparo bíblico. Pois não, amor? Sim, você tem toda a razão quanto a isso. Tá, a questão é a seguinte: Papai Noel, isso não existe dentro de uma perspectiva cristã. Mesmo que haja uma convenção, veja, nós não somos presos a isso, mas haja uma convenção para que tenha um dia para se lembrar do nascimento do Salvador, ou que a gente vai usar para dizer, ó, Jesus de fato nasceu, é um histórico, tudo bem. Esse fato histórico aconteceu. Nós não sabemos quando, que dia que foi. Ninguém sabe. Ok? Então, mas eu não posso desprezar o fato de que isso existiu, isso aconteceu. Então, a igreja, em algum momento, ela vai lembrar do fato de que Cristo nasceu. Sem problema nenhum. Então, se vamos convencionar uma época, então vamos, tudo bem. Amanhã depois, se a gente tiver dados bíblicos que comprove, por exemplo, que é mais provável que Jesus Cristo tenha nascido
perto da Páscoa, tudo bem, vamos convencionar que vamos fazer isso? Por que perto da Páscoa? Porque ele, como Cordeiro de Deus, ele tinha que vir próximo da Páscoa, que é quando o Cordeiro, depois de um ano, era sacrificado. Mas nós não temos dados suficientes para determinar isso. Então, a convenção determinou-se lá dia 25. Apesar de muitos historiadores tratar da questão do paganismo, de Deus Sol, aquela coisa, solstício, eu prefiro talvez seguir a linha judaica de considerar o Hanukkah ou Chanukah como a festa das luzes, da chegada, ou a festa dos milagres, como uma influência maior para a data próxima do dia 25, né? Porque se fosse o solstício propriamente, então nós teríamos que trabalhar com o dia 22, né? 21, 22, que é quando acontece o solstício, não é isso? Inclusive nós tivemos agora a virada, no nosso caso aqui, do outono para o inverno. Que dia que foi? 21? 21? Solstício. Então, essa argumentação que diz, o 25 de dezembro é por causa do solstício. Então, peraí, nós estamos errados, porque não é o solstício, dia 25. Eu, particularmente, acredito que essa convenção do dia 25, para relembrar o nascimento do Messias, ou a chegada da luz, ou o milagre da salvação, está mais relacionada a uma questão histórica da celebração judaica do Hanukkah, que Jesus celebrou. Jesus participou dessa festa de inverno, que não era uma festa cerimonial. Então, eu não tenho problema nenhum em aceitar, dentro dessa linha de entendimento do Hanukkah, que o dia 25, que era quando se comemorava o último dia, apesar que no calendário judaico também esse dia é mutável, mas sempre vai cair no mês de dezembro, sempre vai cair dentro da questão do inverno no hemisfério norte. Então, é uma data que eu entendo que seria considerável, uma vez que nós não temos nenhum argumento arqueológico definitivo. Não por conta, vou repetir, do solstício, da festa do sol, ou seja lá o que for. Muito mais pela chegada da luz, festa do milagre, e pelo fato de Cristo ter participado dessa festa, registrado lá no Evangelho de João. Então, definir uma data, tudo bem. Porque nós vamos ter que, em algum momento, relembrar o fato de que Jesus nasceu. Isso é história. Agora, fazer dessa festa nos moldes que o mundo apresenta é que nós não aceitamos e nós também não fazemos. Da mesma forma que nós não celebramos o Natal, mas relembramos o nascimento de Cristo, da mesma forma que nós não celebramos a Páscoa, a igreja cristã precisa entender que ela não celebra a Páscoa. Da mesma forma que ela não celebra o Natal. Mas são datas que nós, no caso da Páscoa, nós sabemos exatamente qual que é a data ano a ano, onde nós relembramos o fato de Cristo ter morrido e ter ressuscitado. E aquilo que historicamente é chamado de domingo de Páscoa, nós já estudamos isso aqui, é um erro. Né? Porque a Páscoa é o dia 15 do primeiro mês do judeu, que por ser o calendário lunisolar, sempre vai cair em dias diferentes da semana. Aquilo que historicamente é chamado de domingo de Páscoa, refere-se à festa das primícias, que foi quando Cristo ressuscitou. Então, historicamente, se a gente for dar um nome para o domingo, deveria ser domingo de primícias, que aí sempre vai ser, que a festa das primícias sempre vai cair no domingo, independente de qual dia que foi a Páscoa na semana. Então, nós já estudamos isso. Mas essas convenções, então, me permite relembrar o fato, porém, eu não posso assimilar a mistura, a miscigenação, né? O sincretismo, a palavra mais correta é essa, o sincretismo que essas datas trouxeram, seja na perspectiva católica, ou seja na perspectiva de qualquer outra religião. Então, o Natal, convencionar que é dia 25, tudo bem, mas eu vou celebrar o Natal, que jeito, pastor? Relembrando o nascimento de Cristo Jesus, o cumprimento da promessa. Pastor, sou obrigado a
no Natal, levar o Papai Noel lá na minha casa, ou fazer decorações de Papai Noel, isso é sincretismo, isso aí não cabe, né? Existe uma série de situações que eu posso eliminar da minha vida. Então, se eu posso eliminar, eu vou eliminar. Então, a celebração tanto da Páscoa quanto do Natal, ela precisa ser entendida dentro da visão bíblica e, no cristianismo verdadeiro, ser celebrado na perspectiva que não me torne ou me abrace a questão desse sincretismo religioso. Aí você fala, mas os presentes? Não, isso aí é uma lembrança, uma oportunidade, eu acho que tem muito mais relacionado à questão comercial do que e cultural, que isso aí não vai me impedir nada, mas desvincular essa ideia de que é o Papai Noel. Quanto mais cedo você ensinar para a sua criança que não existe Papai Noel, a melhor coisa que você faz. Ai, pastor, vai acabar com a imaginação. Não vai acabar com nada, não, senhor. Vai deixar seu filho menos imbecil. Quanto mais cedo ele aprender o que é verdade e o que não é, melhor para ele. Coelhinho da Páscoa, mesma coisa, você não vai fazer isso na Páscoa. O coelhinho te trouxe um ovo. Primeira aula de biologia dele, vai saber que coelho não bota. Aí ele vai falar, minha mãe é uma toioba mesmo, onde já se viu? Ensinar que coelho botava ovo. De chocolate ainda por cima. Então, a gente que vai assimilando umas coisas que não precisa. Então, ensine o verdadeiro sentido. Primeiro, não é a Páscoa, como que era celebrada a Páscoa. Ensine isso para ele, não tem problema nenhum. Que domingo, na verdade, não é domingo de Páscoa, é domingo da ressurreição, é o domingo das primícias. Jesus é o princípio dos que dormem, é o primeiro a ressuscitar, transformado para o novo céu e nova terra. Então, ensina isso. O Natal é uma data relevante que a gente pode usar como convenção para falar do nascimento de Cristo? Sim. Mas não que Cristo nasceu de novo, como os católicos falam. Todo Natal Cristo nasceu. Hoje o menino vos nasceu. Não, meu Deus, já nasceu, já foi muito tempo atrás. Hoje ele está no trono. Mas vamos relembrar, teve um dia que Jesus nasceu. O que é isso? Para que a gente entenda que as promessas foram cumpridas, que aquilo que cada profeta disse foi literalmente aplicado em Cristo. Agora vai lá, compra, né, tudo de Papai Noel, não cabe ao verdadeiro cristão. E ainda mais fazer um vínculo. Né? O que acontece? Na cabeça da criança, Papai Noel é igual ao Papai do céu. Se você não fizer uma identificação bem clara. E ainda vem numa igreja que o pastor tem barba branca e gordo. Você me quebra. A criança vai falar assim, esse é o Papai Noel ou é o Papai do céu? Ele vai ficar numa confusão terrível. Então, quanto mais cedo, Boni, a gente desvincular o sincretismo, mesmo entendendo que algumas coisas foram influência da cultura, mas deixar isso bem claro o que é, o que não é. Tá? Mas o seu pensamento está certo. Nós celebramos Páscoa? Não. Nós celebramos Natal? Não. Nós usamos uma data para trazer uma memória daquilo do fato histórico. E aí nós aproveitamos para explicar corretamente às nossas crianças em especial. Tudo bem? Irmão Ricardo? Tirar o que é mentira. Isso, perfeito. Sim, sim. E aí, por exemplo, claro, lembrar, fraternidade, estar unido, tudo isso são princípios cristãos. Como lá, porque é a época do ano. Apesar que hoje em dia não tem mais época de nada, né? Você pode fazer isso em qualquer época do ano. Mas tudo bem. É uma questão cultural nossa. Agora, não preciso fazer a festa. Isso, perfeito. E no caso da festa junina mesmo, você não tem nenhum vínculo. Inclusive, você sabe por que São João é dia 25 ou dia 22? Quem que era católico, quem que lembra desse trem aí? 24? Você sabe por que São João
que o São João que comemora na festa junina, você sabe que João que é, né? Não é o João apóstolo, é o João Batista. Tá? Então, viva São João lá, é o João Batista. E por que a festa de São João é dia 24? Você sabe por que é isso? Porque a Bíblia diz que João Batista é primo de Jesus, né? Meio parentado de Jesus. E que ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Lembra que Maria foi visitar Isabel, Isabel já estava grávida? E o João Batista lá, o Joãozinho, deu piruleta dentro do útero. Lembra lá? Por quê? Porque ela já estava grávida. Aí a Isabel, né? Algumas traduções vão trazer Elizabeth. Isabel, então, traz um cântico exaltando Maria, aquela coisa toda. Maria já estava grávida, mas Isabel já estava na frente. Então, historicamente, João Batista nasce 6 meses antes de Jesus. A partir do momento que a igreja define que Jesus nasceu no dia 24 para 25 de dezembro, 6 meses antes dá quando? 24 de junho. Então, por isso que a festa de São João católica é 6 meses antes do Natal. Quem determina a festa de São João é o Natal. Segundo, a partir do momento que a igreja convencionou que era 25 como o Natal, o nascimento de Cristo, João Batista nasceu 6 meses antes, então a festa de São João só pode ser numa data. 6 meses antes de 24 de junho. Tudo bem? Então, veja, isso foi uma construção histórica. Nós temos essas datas, nascimento de São João Batista? Não tem. Mas aí você define uma, você vai puxando outra. Qual que é o vínculo? João Batista mesmo disse que ele deveria ser adorado? Não, muito pelo contrário. Ele disse que Cristo cresça e que eu desapareça, que eu diminua. O próprio Senhor Jesus disse que nossa geração, nós somos maiores do que João Batista. Por quê? Porque nós já vimos Cristo, o Messias ressuscitado. João Batista veio preparar o caminho do Messias. Nós já fazemos parte de uma geração que o Messias já veio, já cumpriu as suas promessas, já cumpriu rigorosamente aquilo que a palavra de Deus prometia para ele. Então, nesse sentido, o próprio Cristo diz que nós somos maiores. O menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque João ainda veio só preparar o caminho e morreu sem ver aquilo que o Messias tinha feito. Tudo bem? Então, não cabe essa festa, não cabe, irmãos. É uma adoração que não está dentro do padrão que glorifica a Deus. Então, o cristão não deve participar dela. Você não tem nenhum amparo. Ah, pastor, mas João Batista nasceu historicamente. Tá, mas você não tem lugar nenhum para celebrar o nascimento dele, ou para adorá-lo, ou para reverenciá-lo, na perspectiva bíblica. Ou tem? Não tem. Então, quanto mais cedo, usando as palavras aí do Ricardo, você eliminar a mentira do seu contexto de vida, melhor. E ensinar os seus filhos, inclusive, aí. Ai, mas ele vai sofrer bullying na escola, coitadinho. Volto a te falar. Nós precisamos de uma escola confessional. Se você não se mexer, as coisas não vão acontecer. Né? Não. Nós precisamos de uma escola confessional, porque não existe essa história de escola laica. Toda instituição de educação vai passar uma ideologia para os nossos filhos. Mesmo num país laico. Mas esse país laico me permite ter uma escola confessional? Permite. Então vai. Quem que se matricular nessa escola sabe que essa escola vai ensinar tal coisa para essas crianças. A público não devia, mas não tem jeito. Eu falei aqui mesmo, quando minhas crianças estudavam no colégio público, que a professora ensinava lá a oração do Santo Anjo do Senhor para Duda, com 4 aninhos de idade. Não, mas peraí, a escola não é laica? Eu não matriculei a minha filha numa escola laica, que não tem confissão? Então como que a senhora está ensinando uma oração confessional? Que é uma oração daquilo que a senhora crê. Eu não creio. Como que a senhora vai ensinar isso para minha filha? Aí que eu fui lá conversar com o Alexandre, que era o secretário, aí então deu um memorando lá para que não fizesse isso na escola. Pronto, acabou.
Então, mas veja, eu vou conseguir mudar o sistema? Não, não vou. Então, qual que é a melhor solução para um pai crente hoje? Ah, o homeschooling. Meu amigo, você não dá conta nem de trazer seu filho na escola dominical. Ô, cabecinha, você não dá conta nem de fazer a tarefa da escola dominical com seu filho. Seu filho todo domingo vem aí sem tarefa. Dá para contar no dedo aí, 1 ou 2 que fazem a tarefa. O resto vem tudo. Papai, mamãe, sentar com vocês, as crianças. Nem vi meu pai. Você não dá conta. Eu sei que tem muito cristão aí, homeschooling. Você não dá conta. Se você perguntar para a maioria dos pais qual que é a raiz quadrada de 24, de 30, o cara não sabe. Aí vai ensinar o filho o quê? Nossa cultura não foi preparada para homeschooling. Nós precisamos de uma escola confessional. Fica esses pastorzinhos aí vendendo curso de homeschooling. Não dá conta, meu amigo. Tem pai, tem mãe da nossa realidade que não sabe fazer o ó com o copo. Não vai ensinar o quê no homeschooling? Não, aí a gente vai pagar um consultor. Se você vai pagar um consultor, então pelo menos traz a sua criança para conviver com outros crentes, para conviver num contexto cristão, para ter um capelão orando com ele. Aí, bola dentro. Agora, se nós vamos começar a brigar por uma situação que é, inclusive, ilegal, o homeschooling hoje não é legalizado. Só que, pastor, formar uma escola dá trabalho. Dá trabalho. Nós vamos ter que ter voluntários. Vamos. Mas aí você vê o que é importante para você. Nós tentamos começar um grupo de estudo pré-vestibular aqui na igreja para a gente sentir como... Eu não consigo voluntários, irmãos, para dar aula. Uma vez por semana. Não consigo. Aí você fala assim, a vida dos nossos adolescentes não são importantes? Claro que são. O que eles estão aprendendo nos cursinhos por aí? Que tipo de exemplo eles estão recebendo desses professores? Todos cunhados em ideologias pagãs e demoníacas. Mas a gente não é problema. Depois a gente fala assim, nossa, fulano aí desde pequenininho na igreja, chegou na adolescência, abandonou a igreja. Irmão, vou repetir, você não faz nem a tarefa da escola dominical com seu filho, cara. Você não senta com ele para passar princípios cristãos. Você se alegra tirando foto dele de caipirinha, miserável. A gente precisa crescer e crescer muito, irmãos, na prática do cristianismo. De pagar o preço realmente, não só para abençoar as minhas crianças, mas para abençoar os que vão vir. Só que a gente só está pensando na questão, quanto que eu ganho com isso, pastor? Nós deveríamos ser missionários nessa perspectiva. E que seja uma escola que, inclusive, não cobre nada. Como os nossos primeiros irmãos faziam no início da reforma. Do lado de cada igreja, uma escola. Mas o que eu vou ganhar, pastor? Não, meu irmão, não ganha nada aqui não. Não tem tempo para isso não. Imagine quantas outras crianças nós poderíamos apresentar o Evangelho. Nós mesmos aqui, nós temos quantos pais e mães aí que têm dificuldade porque pastor não acha na escola. Ou a escola que está, depois tem um período contrário, eu não sei onde que eu deixo meu filho.
Só que a gente não se preocupa com coisas piedosas, irmãos. É isso que eu estou querendo que você entenda. A gente se abraça e aceita situações, todo mundo faz, tá? E a gente não envolve, a nossa vida não é vivida. Você tinha que ter uma preocupação diária de sustentar a sua fé e de testemunhar a respeito da sua fé em tudo que você faz. Só que sozinho ninguém faz nada, cansa. Sozinho cansa pra caramba. Então você faz, você começa, não vai, tá bom. Então, senhor, fazer o quê? Tá bom. Agora, se todo mundo chega no entendimento de um padrão de glorificar Deus, de exaltar, de intencionalmente plantar a boa semente, irmãos, aí nós vamos começar a fazer muita coisa. Mas aí você tem que pensar mais em Deus e menos em você. Você tem que pensar mais no corpo e menos em você. Aí a gente vai. Alguém tem que pagar o preço, irmão, senão nada acontece. Nessa vida, você pega as histórias das pessoas que fizeram grandes coisas, homens e mulheres que fizeram grandes coisas nessa vida, em Deus, fizeram porque tiveram que pagar o preço disso. E quando nós não pagamos o preço, irmãos, a conta chega do mesmo jeito. A conta vem na nossa família, nos nossos netos, mas essa conta um dia vai chegar. Aí depois fala, puxa vida. E não adianta você fazer a cultura brasileira, né? Jogar tudo nas costas do Estado. A igreja não fez nada. Você é igreja. Meu Deus do céu, você é igreja. Se a igreja não está fazendo nada, é porque você não está fazendo nada. Porque você é a igreja. E isso é modo de testemunhar a nossa fé. Não só a nossa fidelidade de estar aqui os domingos. Veja, você não devia estar falando para você, né? Estou falando porque vai ficar gravado lá. Mas tem pai que não vem nem na igreja de domingo, cara. Vô que não vem na igreja. Que às vezes o netinho que fala, você não foi na igreja, hein? O netinho que puxa a orelha da criatura. Aí o miserável ainda chega, o vô já foi muito. E o vô já sabe tudo da Bíblia. Ainda fala assim, o miserável. Estou falando mentira aqui, irmão? Não estou falando. A gente, intencionalmente, a gente não corre atrás. Não faz questão porque dá trabalho. Eu não quero ter trabalho. Eu quero ir para o céu, mas não quero ter trabalho. Cuidado, irmãos. Nós podemos fazer tanta coisa como testemunho da nossa fé. Mas vamos lá que eu já devaneei aqui demais. Vamos focar aqui de novo. Então, nós vimos que os sacramentos têm esse objetivo, sustentar a nossa fé e servir para testemunho, como a nossa vida deveria ser. Aí, tratando ainda de sacramentos, eu prometi para você, para explicar hoje, por que há diferença entre os sacramentos ensinados nas igrejas protestantes e da Igreja Católica Apostólica Romana. Você foi atrás, te dei 2 semanas para pesquisar, hein? Então vamos lá. Primeiramente, porque para os teólogos da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, sacramento é um rito instituído por Cristo e também pela própria Igreja Católica Apostólica Romana. O entendimento é mesmo, como sinal externo, visível de alguma graça interna e espiritual. Só que quem pode determinar o sacramento não é só Cristo. Na Igreja Protestante, quem determina o sacramento? Cristo. Deus. E na Igreja Católica? Cristo e a própria Igreja. Lembra que dentro da questão da fonte de autoridade, na Igreja Reformada, ou na Igreja Protestante, pelo menos deveria ser assim, a única fonte de autoridade da Igreja é as Escrituras, é a Palavra de Deus. Na Igreja Católica, eles têm a Bíblia como autoridade, mais a tradição, ou seja, aquilo que a Igreja definir durante os séculos. E isso é mutável, mas tem autoridade. Exemplo que eu sempre dou é a questão do celibato sacerdotal. A Bíblia proíbe em algum lugar daquele que serve ao Senhor de se casar? Os sacerdotes do Antigo Testamento era tudo solteiro? Tinha filhos. João Batista, que nós estamos falando, era filho de quem? Qual que é o nome do pai?
Zacarias. Quem que era Zacarias? Sacerdote. Inclusive, no ano que Isabel ficou grávida, ele era o responsável para ser o sumo sacerdote. Tanto que é aquele que entrou na presença do Senhor lá, o anjo apareceu para ele, revelando: você vai ser pai, vai chamar João, porque ele vai ser isso, vai ser aquilo. E ele duvidou. Aí o que o anjo falou para ele? Que ele duvidou. Porque você duvidou, você vai ficar o quê? Mudo. Até o menino nascer. Aí Zacarias recebeu a profecia, chegou, não conseguia falar. Aí chegou um determinado momento lá da gravidez de Isabel, esparentada, tudo, né? Ai, vamos chamar Zacarias. Zacarias Júnior, né? Lembra disso? Aí ele mudo. E o anjo já tinha falado para ele que o nome do menino ia ser João. Batista não é o sobrenome, viu, gente? É porque João depois tinha um ministério de batizar. Então, João, aquele que batiza. Por isso ficou Batista. Mas não tinha sobrenome até então. Geralmente era João, filho de Zacarias. E aí, o que ele fez? Pegou lá uma tela mágica, né? Igual você tem para criança lá, né? Escreveu uma lousinha, escreveu lá, o nome do menino vai ser João. Aí o menino, aí ele fala, lembra? Então, Zacarias era sumo sacerdote, era casado. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento casavam-se? Sim. No Novo Testamento tem alguma proibição de que o sacerdote, não existe mais sacerdote, de que aquele que está servindo a causa do Senhor não case? Não, Pedro mesmo era casado. Tanto que Jesus, durante o ministério terreno, né, faz o que mesmo? Curou a sogra dele. As más línguas dizem que por isso que Pedro negou Jesus depois. Mas se ele tinha sogra, é porque ele foi ou era casado. Então não tem nenhuma. Só que a tradição católica diz: o sacerdote católico não pode casar. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia manda? Não, porque a tradição da igreja manda. E por que a tradição da igreja manda? Dá muito gasto. Sustentar um padre é uma coisa. Sustentar um padre, vamos pensar como eu, com mulher e mais 3 filhos, dá mais gasto. Né? Amanhã depois vocês falam assim: nossa, o pastor está dando muito gasto. Vamos contratar um pastor solteiro, que é mais barato. Tem igreja que faz isso. Ah, paga X para o pastor, nós vamos pagar 1/5 disso só para o outro. O outro é solteiro, não é casado, e é feio pra caramba. Escolhe pastor mais feio e solteiro, que aí demora para casar e a vida anda. Né? Por quê? Às vezes tem gente que pensa muito mais na questão financeira do que na questão dos benefícios. Vou te dar um exemplo agora. Né? Já ouvi isso de várias pessoas. A Igreja Universal sugere aos seus pastores não ter filhos. Eu conversei com uma senhora, não sei se isso é verdade, deixa bem claro aí. Eu conversei com uma senhora, a senhora falou que tem um parente, que inclusive a igreja faz com que os pastores, dependendo se o cara quer crescer dentro dele, ele tem que fazer vasectomia mesmo sem ter filho. E tem um vídeo, né, do bispo lá falando sobre isso. Procurar na internet você acha. Por quê? Porque dá mais gasto. Então a Igreja Católica fez a mesma história. Um sacerdote com família são mais bocas para alimentar, fica mais caro. Então define como dogma que o sacerdote não pode casar e boa. E aí mesmo assim está dando gasto, aí inventa a história do voto de pobreza, porque aí, coitado do cara, o cara vive lá com que a paróquia consegue dar para ele, pronto, acabou. É tudo uma questão comercial na maioria das vezes, irmãos. Infelizmente é assim que acontece. Então, voltando aqui,
Os sacramentos católicos são determinados pela tradição da própria igreja, pela autoridade da própria igreja, mesmo que Cristo nunca falou. Então, e em segundo lugar, porque tendo a igreja católica igual autoridade à de Cristo, na visão deles, através então da sua tradição, ela pode instituir sacramentos de acordo com os ritos frequentes no meio dos fiéis. Deste modo, na Igreja Católica Apostólica Romana existem 7 sacramentos, sendo que a maioria deles foi fixada pela tradição medieval. Lembra que eu disse que todo católico tem que participar de pelo menos 6? Mesmo sabendo que existem 7? Nós vamos ver por quê. Vamos lá. O primeiro deles é o batismo. É um sacramento cristão e católico. Mas que na visão católica é para regeneração. O que é batismo para regeneração? Um batismo que salva. Quem não é batizado na Igreja Católica não é salvo. E dentro da Igreja Católica, o batismo, inicialmente, pelo menos até os primeiros concílios ecumênicos, era um batismo que era aplicado no final da vida das pessoas. Raciocine comigo. Se o batismo salva, se o batismo é para regeneração, se o batismo lava os meus pecados, é melhor receber esse batismo na infância ou quando eu estiver velhinho? Velhinho, porque aí lava os pecados da vida toda. Todo mundo está de acordo comigo? Então, dentro da Igreja Católica, a visão do batismo era um batismo tardio. Você pega um exemplo histórico, o imperador Constantino se converteu no volta do ano 310, só que os historiadores falam assim, não, ele se converteu nada. Foi só uma questão política, porque ele só foi batizado no final da vida. Na verdade, os historiadores estão desprezando a visão teológica da época, que Constantino, por que ele não foi batizado logo na sua conversão? Porque ele falou assim, não, vou deixar para o final. E depois ele se converte e diz a história que ele levanta a mão para não batizar a mão, porque ele era um imperador guerreiro, né? Então, o braço não era convertido. Então, por isso que ele podia matar quem ele queria. Então, são histórias. Mas a ideia é que o foco é que ele deixa para ser batizado mais à frente, porque a crença era de que o batismo lavava os pecados. Nós sabemos que esse batismo é o batismo de João Batista. O batismo de arrependimento e remissão de pecados. A Bíblia diz isso. Não é o batismo de Jesus. Nós vamos ver isso mais vagar. Mas então o batismo católico é para regeneração. Mas por que o batismo, então o católico batiza criança hoje, pastor? Mais uma vez a questão financeira. O padre não pode casar porque é mais barato, né? Manter um padre sozinho. E também é uma questão financeira, porque o que acontecia? Quem tinha recursos queria sempre ter um padre a tiracolo. Porque na hora que eu estiver morrendo, você me batiza, hein? Tudo bem? Se eu começar a engasgar aqui, você me batiza. Porque aí eu lavo os pecados da vida. Isso criou um problema logístico. Você não tinha padre suficiente para todo mundo que queria ter um padre perto. Por que os reis trouxeram os padres para dentro do palácio? Porque era tudo religioso? Não. Era um crente de verdade? Não, por causa do medo de morrer sem lavar os pecados. Então tinha um bispo sempre tiracolo. O rei ia para lá, o bispo ia junto. Não é assim? Mas isso criou um problema logístico. E aí, então, até por fato do amparo da circuncisão, nos concílios ecumênicos, a Igreja Católica falou assim, o batismo ele continua lavando os pecados. Mas o problema não são os pecados que você comete durante a vida. É o pecado que você herdou de Adão. É o pecado original. Então, quanto mais cedo você eliminar o pecado original, melhor. E aí, nesse sentido, os católicos começam a batizar crianças para a remissão do pecado original. Tanto que a criança que não é batizada é considerada pagã. E se morrer, é para o limbo.
Só que aí, o que acontece? Como a questão católica é sempre uma questão financeira, irmãos, o que eles inventam? O batismo de intenção. Qualquer católico, em uma situação de risco ou de eminente morte, pode batizar uma criança. Sabia disso? Qualquer católico. Você é católico? Tá lá. Vamos ver. Você é parteira. Tá lá, fez procedimento lá, nasceu nenezinho, tá para morrer. Esse aqui não vai vingar. A parteira católica, por confissão católica, ela pode batizar aquela criança. Porque é uma situação iminente de morte. Né? Eu lembro de uma história da minha mãe, porque minha mãe é o seguinte, a família do meu avô materno eram crentes. O meu trisavô, descobri isso há pouco tempo atrás, ele foi... A igreja presbiteriana de Jaú começou na casa dele. Só que o meu avô era o desviado da história. O pai da minha mãe. Era o único não crente. Casou com uma católica, então todos os filhos foram batizados. Minha mãe, filha de Maria, aquela coisa lá, recebia instrução, aquela coisa que era tal. Quando via visitar os primos, que eram batistas, presbiterianos, a mãe, provavelmente a minha avó, falava assim, eles são tudo pagão. Tudo pagão esses meninos, não foi batizado, tudo pagão. A minha mãe, meu Deus, e tinha um dos primos lá que sempre foi meio doentinho, sabe? Sempre, esse aí não vai fazer a primeira série. Aí fazia a primeira, a segunda série, eu acho que esse não vai. Então era sempre moleque pé na cova, né? E minha mãe, temerosa do primo morrer pagão, o que ela fez? Numa das férias lá que estava lá, viu o moleque, estava meio, vai ou não vai? Ela não pensou duas vezes, batizou o primo. Agora, dormia tranquilo, porque o menino foi batizado nesse batismo de intenção, que todo católico pode fazer numa possível eminente morte. Como ela pensou que o primo ia morrer, ela batizou o moleque lá. Mas veja só, por que eles creem nisso? Porque o batismo para eles salva. Era sobre os adultos, voltou a ser para criança, porque o problema é o pecado original. Mas é batismo para regeneração. Não é o nosso, nós vamos ver isso mais para frente. Então esse é o primeiro sacramento católico. Tudo bem até aqui? Sabiam disso ou não? Não? Então que bom. Aí, antes, eu vou pular aqui. O que acontece? Mas alguém chegou e falou, mas e os pecados que eu comia durante a vida? Como que eu vou lavar os meus pecados que eu comia durante a vida? Aí, então, a igreja começou, com o passar dos concílios, ter que ir inventando outros sacramentos. Porque lembra, sacramento é o sinal da graça. Então, aí, como eu já trouxe o batismo para o pecado original, eu vou ter que trazer a confirmação, que é a primeira comunhão, né? Então, você vai ter que fazer isso, porque isso é essencial, né? Na verdade, não, a confirmação, o que é que não está na ordem? A confirmação é a crisma. Aí a Santa Eucaristia, que entra a primeira comunhão. Vai colocando isso sempre como meio de regeneração, para salvação. E aí, em relação aos pecados que você comete durante a vida, o que eles inventam? O sacramento da penitência. Então, o pecado original se eliminou com o batismo infantil. Batismo para a salvação. Os pecados que você comete durante a vida, você vai usando o sacramento da penitência. Por isso que você tem que fazer a confissão auricular, chegar ao pé do ouvido do padre lá e falar, padre, pequei. Aí ele vai, conta. Dei um chute no cachorro. Falei mal da vizinha. Porque ninguém conta os pecadão mesmo, né? É só os... Eu chupei uma jabuticaba da feira e não paguei. É só assim. Aí o padre fala, então, o sacramento aqui da penitência, reza lá 10 Ave Maria.
e dá uma cesta básica para a paróquia, está tudo certo. Pronto. Porque aí os pecados você vai cometendo durante a sua vida, você vai eliminando com as penitências. Quem que inventou isso? A Igreja Católica. Por quê? Porque ela jogou que o batismo é para regeneração e era para o pecado original. Então ela tem que dar uma solução para os pecados que você comete. Um erro vai puxando o outro. Aí, porventura, na última hora, os meus pecados que não deu tempo de eu confessar ou fazer penitência. Aí você tem a extrema unção, a unção dos enfermos, a unção dos mortos, alguns vão chamar assim. Que é aquela ideia, está morrendo, chama um padre. Porque aí ele vai ungir lá, vai fazer tal, perdoando os pecados. Inclusive, o padre, você confessa todos os seus pecados, eu confesso. Aí ele vai, tem que ir com uma estola específica, tem todo um ritualismo e tal. Que é a extrema unção, que é para apagar os últimos pecados. Se morreu e não deu tempo da extrema unção, o que eu te falei? Qual que é o problema? Din-din. Aí faz a missa de 7º dia, paga, vai falar o nome do defunto lá, porque aí resolve. Não deu tempo de fazer a extrema unção, mas pelo menos agora você paga a missa de 7º dia, de um mês, de um ano, você vai pagando. Porque no fim das contas, eles falam, os protestantes, falando mais dos neopentecostais, né? A Igreja Presbiteriana, graças a Deus, nós não temos esse tipo de acusações. É uma igreja tranquila, ela ensina a respeito da fidelidade dizimal, pronto, acabou. Mas os católicos falam muito dos neopentecostais que só pedem dinheiro, mas eles também vivem em função tal. Porque todo sacramento, de certa forma, vai lá fazer, não deu a extrema unção, então você vai ter que pagar para tentar tirar do limbo. Aí, nós estamos aqui na 5ª. Fora isso, aí eles colocaram a ordenação ou as santas ordens como um sacramento. E por que eles colocaram as santas ordens também como sacramento? Porque eles definiram que o matrimônio é um sacramento. Aí veja a incoerência. Aí, se o matrimônio é um sacramento e sacramento é essencial para ser salvo, os padres não podem casar. E agora? Opa, santa ordens. Você casou com Cristo, ou você casou com a igreja. O padre casa com a igreja, as freiras casam com Cristo. Pronto. Então aqui, ou você vai casar, ou você vai ser ordenado. Por isso que são 7 sacramentos, mas todo católico só participa de 6. Porque ou você casa, ou você vira padre. Ou você casa, ou você vira freira. Tá? Mas para compensar, quem foi ordenado, que não pode casar, que é um sacramento para eles, então pronto, já resolveu o problema. E quem não vai servir a igreja ou a Cristo, então vai casar, e por isso que o matrimônio para eles é um sacramento. Agora, biblicamente, é sacramento? Não, a gente sabe que é um instrumento de bênção, que aponta para uma analogia com a relação com Cristo e a igreja, mas não é essencial para a sua salvação. Os solteiros vão para o céu? Claro, se creem em Cristo Jesus, vão para o céu. Você não tem que ser casado para ir para o céu. Tudo bem? E assim nós chegamos aí ao 7, não é isso? Batismo, crisma, Santa Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordenação e matrimônio. Dessas aqui, desses sacramentos católicos, quais são aqueles que têm amparo bíblico? Vamos lá? É uma pergunta aqui capciosa. Porque, na verdade, biblicamente aqui, ele só tem base para a Eucaristia. Porque o batismo é de regeneração. Quem instituiu o batismo de regeneração não foi Jesus. Quem instituiu o batismo de regeneração? Sim, mas baseada em quem?
Isso. Abra lá a sua Bíblia, Mateus. Vamos ver dois textos aqui. Você tem Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 1 diz assim: Naqueles dias apareceu quem? João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele vai trazer tudo o que ele fala. Vamos pular lá para o verso 11. O que João Batista está falando? Eu vos batizo com água para o quê? Arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou dignos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós já estudamos esse texto. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o batismo com fogo é condenação. Tá? Então, quando os pentecostais dizem, Senhor, me batiza com fogo, biblicamente falando, ele está falando assim, Senhor, me condene. Porque batismo com fogo é sinônimo de condenação. Quer ver a prova disso? Vamos ver aqui, verso 10. Já está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada na onde? Opa, então ser lançado no fogo é sinônimo de condenação. Verso 12. A sua pá, ele a tem na mão, falando de Cristo, né? Esse que é mais poderoso que João Batista. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas fará o quê? Queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui fogo nesse contexto é condenação. Corta a árvore que não produz bom fruto e lança na onde? No fogo. Pega a palha que não serve para nada e joga na onde? No fogo inextinguível. Então, quando diz que Jesus vem nos batizar com o Espírito e com fogo, o contexto de fogo aqui é o quê? Condenação. Então, pedir o batismo de fogo, meu amigo, é que você está pedindo, Senhor, me condene. Vamos lá, Camila. Não, geralmente eles usam o texto de Atos 2, que diz que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, foi visto línguas descendo como eles, como de fogo. Então eles pegam o texto de Atos 2, que diz que foi visto, foi uma manifestação visível, descendo sobre cada um deles. Línguas de fogo? Não. Como de fogo. Então eles usam esse texto para dizer, Senhor, manda esse batismo de fogo para mim. Na verdade, eles estão pedindo é o batismo lá do Espírito Santo de Atos 2. Só que eles se esqueceram de ler Mateus, que apresenta batismo de fogo como sendo de condenação. Em lugar nenhum a Bíblia manda você pedir batismo de fogo. Né? É o batismo com o Espírito Santo. Que naquele caso, lá em Atos 2, teve essa manifestação visível de descer sobre eles, por isso sempre com imposição de mão, né? Descia sobre a cabeça deles como língua de fogo. E houve um barulho como sendo um vento. Teve vento? Não, foi só um barulho, tá? Mas o pessoal confunde. Mas voltemos aqui para a questão. Então, João Batista instituiu um batismo de... O que está escrito aí no verso 11? De arrependimento. Vamos ver para Marcos. Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 1, verso 4. Diz assim: apareceu quem? João Batista no deserto, pregando o batismo de para a remissão de pecados. O batismo que os católicos aplicam é o batismo de João Batista. Porque é batismo para regeneração, para remissão de pecados.
Esse é o batismo que João aplicou e que a Igreja Católica determinou como sacramento. Por isso vai regenerar ou remir os pecados originais. A Helena está concordando comigo. Veja ainda Atos 19. Então, estamos acabando, Helena. Calma, só mais um pouquinho. Atos 19. A gente vai estudar depois com mais vagar. Já estudamos isso aqui quando tratamos do Espírito Santo, mas vamos caminhar mais um pouco. Atos 19 vai dizer assim, verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, Paulo, né? E achando ali alguns discípulos. E perguntou, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam, pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo lhe perguntou, em que, pois, fostes batizados? Qual que foi a resposta dessa turma aqui? Responderam, no batismo de João, que é o batismo de arrependimento para remissão. Paulo vai dizer isso. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram o quê? Mas já não tinha sido batizado? Tinha, mas tinha sido batizado no batismo de João. Aí Paulo falou, meu amigo, o batismo de João era só um preparatório, era para arrependimento. Inclusive, João pregou e falou assim, para aqueles que receberam o batismo que ele instituiu lá, que crescem naquele que viesse depois dele, que é Jesus. Aí eles creram em Jesus, aí Paulo faz o que com eles? Batiza, mas no batismo de quem? No nome do Senhor Jesus, ou o batismo de Jesus. Então, o batismo que Jesus instituiu não é o mesmo batismo de João. O batismo de João era para remissão de pecados. O batismo de Jesus, nós vamos estudar mais à frente, tem outro significado. Porque se fosse a mesma coisa, Paulo teria batizado esse pessoal de novo? Não. É por isso que quando os católicos se convertem ao protestantismo, alguns falam assim, vai ser rebatizado. Não vai ser rebatizado. Vão ser batizados, porque na verdade o que eles receberam foi que batismo? O batismo de arrependimento e remissão, que era o batismo de João Batista. Agora, quando eles estão na igreja protestante, aí eles recebem o batismo de Jesus. Continua aí. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, eram todos uns 12 homens. E falaram em línguas justamente porque eles eram de Éfeso. Era o caso que toda a história do Atos apresenta, quando você tem a figura do apóstolo judeu recebendo gentios na igreja, havia manifestação de línguas. Para provar para os apóstolos que Deus estava agregando gentios na igreja e para provar para os gentios que a autoridade da igreja estava sob os apóstolos. Tudo bem? Tanto é que quando tem judeu só na jogada, ninguém fala em língua, que é o caso lá de Atos 8, com os samaritanos, que também falavam hebraico, que eles recebem o Espírito Santo, mas não falam em língua, porque ambos falavam o mesmo idioma. Tá? Nós já estudamos isso só para relembrar. Então, o foco aqui, irmãos, dos 7 sacramentos da Igreja Católica, apenas um tem amparo bíblico, que é a Eucaristia. Apesar de ter a diferença também da chamada transubstanciação. Para eles, o vinho se transforma em sangue e o pão se transforma em carne. Jesus não disse isso. Mesmo porque quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele comeu do pão e bebeu do cálice junto com os discípulos. E ele diz, este é o meu corpo. Mas ele arrancou um pedaço dele e deu para os discípulos? Não. Era um símbolo. Jesus não tinha nem passado pela cruz quando instituiu a Santa Ceia. Era algo que apontava, que simbolizava algo. Então a transformação do sangue e do corpo, mais uma vez,
Imagine você ter que dar vinho, mesmo que seja um golinho que seja, para todos os católicos. Vai ficar barato esse negócio? Sim ou não? Não, não vai. Então o que os caras fazem? Só o sacerdote toma. Por isso que lá, que você é católico, você vai participar da Eucaristia, você só come a hóstia. Mas aí é uma violação. Eu falo, pera, que nós temos uma solução para isso. Se o pão virou carne, toda a carne tem o quê? Tem como você separar o sangue da carne? Você não precisa beber vinho, porque já está comendo a carne de Cristo, que já tem o sangue. O sacerdote representa, por isso que ele está aquela tagalada lá, o cálice maior que tiver. Mas eu economizo com vinho e já dou uma garibada a todo mundo, porque todo mundo... Você comeu a hóstia? Comeu a hóstia. Então pronto, a hóstia se transformou em corpo de Cristo. Já tem carne, tem sangue, você já está saciado. Tanto é que não pode morder. Não pode morder. Se você morder a hóstia, você vai encher a boca de sangue, você vai ver só. Então, ninguém quer pagar o preço e tal. Então faz isso. Então, veja, irmãos, é uma maneira de ir mudando. Então, biblicamente falando, até a Eucaristia ainda você tem um amparo, mas o modo da aplicação também não é bíblico. Tá? Por isso que nós não damos comunhão aos católicos. Porque nós cremos que os sacramentos que eles praticam não têm base bíblica, são diferentes daquilo que a Bíblia apresenta, e por isso nós não fazemos parte da mesma comunhão. Pois não? Provavelmente ainda era o de arrependimento, ainda era no processo que ele mandava os discípulos batizando, né? Provavelmente era o batismo de arrependimento. Isso. Por quê? Porque aquele batismo era um batismo de preparação. Que é esse que ele manda os discípulos lá. Tá? Que era igual ao de João Batista. Que ele institui o batismo de recepção após a sua ressurreição. Que aí é Mateus 28. Depois de Jesus ressuscitado, ele aparece aos discípulos, diz, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o texto que o presbítero Roberto leu também. Em Marcos, que diz, aquele que crer e for batizado será salvo dentro de um contexto da evangelização dos gentios, de adultos. Nós vamos estudar isso também mais aqui à frente. Por isso que há essa distinção entre o batismo que João Batista estabeleceu durante o ministério terreno de Jesus e depois o batismo que o próprio Cristo instituiu, que Paulo faz essa diferença aqui em Atos 19, por isso que mesmo aqueles que já haviam recebido o batismo de João, recebiam o batismo que Jesus havia instituído. Como os católicos creem no batismo da remissão, é como se eles ainda estivessem batizando no batismo de João. Por isso que batizam. É a mesma coisa que acontece muitas vezes dentro de algumas igrejas que se dizem evangélicas. Ricardo tinha levantado a mão? É. Isso. Sim. Sim, sim. João Batista começa a fazer essa... Não, praticava. Tanto é que havia uma briga. Os fariseus, os judeus não aceitavam João Batista. Tanto que Jesus perguntou, eu te respondo se me responder. João Batista, ele era um profeta de Deus ou não? A autoridade de João Batista vinha do céu ou vinha dos homens? Não, lembra que Jesus perguntou isso para os fariseus? Aí os fariseus falaram assim, se a gente falar que a autoridade de João Batista é dos homens, o povo que reconhece ele um profeta de Deus vai ficar bravo com nós. Se a gente falar que a autoridade de João Batista veio dos céus, ele vai perguntar, então por que vocês não receberam o batismo dele? Então, qual que é a situação de João Batista?
A profecia do Antigo Testamento diz que Deus levantaria um profeta como Elias para preparar o caminho do Senhor. Então, nesse período, já é a transição da antiga aliança para a nova aliança. João Batista é o último profeta nesse sentido. Onde, então, aquilo que ele apresenta, ele institui o batismo de arrependimento, porque a lei não existia isso, batismo de arrependimento. O arrependimento era através dos holocaustos, como você colocou, e a remissão do pecado era feita pela aspersão do sangue, né, do cordeiro. Então nós temos aqui já a transição. João Batista é simplesmente para mostrar que o cenário está mudando. Ele é esse elo da mudança do antigo para o novo. Não é mais holocaustos, agora é uma prática que exige frutos de arrependimento digno e que será cumprido exatamente em Cristo, que paga de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então, de um modo, para ser bem simples aqui por causa do nosso horário, essa é a ideia. João Batista é simplesmente aquele que veio preparar o caminho para essa mudança. A saída de todo o cerimonialismo do Antigo Testamento para aplicar em Cristo a verdadeira redenção. Era uma única vez. Batismo de João Batista. Não, então, mas a ideia é a ideia que você recebeu o batismo de arrependimento para ter uma vida de frutos dignos do arrependimento. Só que aí o povo não dava conta. E aí, por isso, a necessidade que eu estou preparando o caminho para aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso que eu, que não sou apto para desatar, ele vos batizará definitivamente com o Espírito Santo. Então, a ideia de que é só de transição. É só para indicar uma transição. E mais que isso, qual que é o grande efeito? Nós vamos estudar isso mais para frente. Mas qual que é o grande... mas qual que é o grande porquê do batismo de João? A importância dele. O fato de Cristo recebê-lo. Jesus tinha pecado? Jesus precisava remir pecado? Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Por que Jesus então recebe o batismo de João? Não, veja lá, veja aí, Mateus 3. O próprio Cristo vai responder para você. Verso 13 aqui, Mateus capítulo 3, verso 13. Irmão, só para não deixar para semana que vem, porque senão a gente perde. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que o quê? João o batizasse. João, porém, o dissuadia, dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Jesus é o meu e o seu representante. A Bíblia diz que nele nós somos justificados. Jesus recebeu o batismo de João para cumprir a justiça. O que significa? Para que você e eu não precisássemos receber o batismo de João. Jesus faz isso no meu lugar. Eu não preciso receber o batismo de imersão, o batismo de lavagem de pecados, porque Jesus já fez isso no meu lugar. Por isso que o batismo de João, ele é transitório e temporário. Depois que Jesus cumpriu isso, todos aqueles que estão em Cristo já receberam esse batismo, como uma exigência vinda das profecias do Antigo Testamento. Era preciso ter. Então, em Jesus, você não precisa receber o batismo de imersão, de lavagem de pecado, porque isso era o batismo de João. Só que depois do ministério terreno de Jesus, Jesus muda o sinal da circuncisão, que era uma aliança lá do Antigo Testamento, antes da lei cerimonial. Ao invés do sinal ser a circuncisão, passa a ser o batismo de João? Não, o que Jesus instituiu, que é aquele que Ezequiel vai dizer, né? Aspergirei sobre vós água pura, limparei o vosso coração, colocarei dentro de vós o meu espírito, retirarei, né, a mente, o coração, ou seja, aquela promessa, se não me engano, Ezequiel 36, é aplicada no batismo de Jesus. Por isso que o batismo de Jesus é por aspersão, cumprindo a profecia lá de Ezequiel 36, 25, se não me engano. Mas a gente vai referendar isso ainda nas próximas semanas, só para a gente não ficar sem a resposta aqui. Então, a importância do batismo de João era para mostrar essa transição da antiga para a nova aliança,
e para que Cristo, como homem que se encarnou, cumprisse essa exigência no meu lugar. Então eu não preciso hoje receber o batismo de remissão de pecados, porque Cristo já fez isso por mim. E a remissão do meu pecado já é aplicada na minha vida na obra de Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu e derramou o seu sangue para pagar totalmente pelos meus pecados. Mas o batismo de João tinha importância justamente para virar essa chavinha aí do Antigo para o Novo Testamento. Tá? A gente vai voltar a falar sobre isso, principalmente porque tem um texto lá em Atos, que a gente já chamou a atenção, que diz lá, Pedro, quando perguntam para Pedro, né? O que a gente faz para ser salvo? Ele diz assim, arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos vossos pecados. Opa, será que o batismo então é para a remissão de pecados? Mas isso é assunto para a semana que vem, se Deus quiser. Espero ter ajudado aí você caminhar um pouquinho e ver as diferenças, tá? E para entender o porquê das práticas presbiterianas. Eu brinco, né, com os batistas que eles seguem Apolo, né? Porque Apolo era eloquente, conhecia tudo sobre Jesus, só que só conhecia o batismo de João. Né? Isso vai estar lá em Atos 18. Mas também a gente brinca e refere isso na semana que vem, se Deus permitir. O que eu quero que você guarde da nossa aula de hoje? Primeiro, que o sacramento ele fortalece a sua fé e, ao mesmo tempo, serve de testemunho dessa fé. E aí, fazendo o link com o primeiro texto que lemos hoje, tudo que você faz e deixa de fazer serve para testemunho da sua fé. Por isso não dá para você ter associação com festas que não são aquelas que o próprio Deus determinou para o nosso bem. Porque qualquer outro tipo de festa que você se associa, você está se associando às festas de demônios. Que Deus assim então nos abençoe.